Boa tarde a todos. É uma honra para mim estar participando desse seminário com tantas instituições representativas aqui do espaço público do Rio Grande do Sul. Eu pretendo trazer hoje para vocês alguns resultados de pesquisas que a gente faz na UFRJ e que tem essa ansiedade de tentar partilhar com todos os movimentos sociais, com todas as organizações, principalmente do setor público, para que a gente possa compreender melhor, de alguma forma, né, o que está se passando no país, porque a situação é extremamente complexa. Acho que a palavra que mais resume principalmente para a perplexidade dos economistas, a complexidade do cenário econômico é muito grande. E eu espero poder trazer algumas contribuições, algumas interpretações, e principalmente polêmicas. Bom, eu queria começar mostrando que meu posicionamento é que eu acho que está havendo uma contra-reforma da Previdência, que é uma combinação de privatização com um enorme retrocesso. Mas, para chegar nesse alvo, eu gostaria de tomar um pouco o tempo de vocês fazendo uma exposição sobre a política macroeconômica, porque o assunto Previdência não é um assunto isolado, não é um setor que está em crise e que precisa de reforma. Na verdade, o que está acontecendo na Previdência é resultado de um conjunto de políticas mais acima, né, na esfera macroeconômica, no meu entender, e que manipula essas variáveis e, portanto, acaba nesse desfecho, né, uma profunda reforma conservadora que está sendo proposta desde o governo Dilma e que ganhou curso agora no governo Temer com os debates. Quando a presidenta Dilma começou o governo dela em 2011, e eu vou partir o meu discurso de 2011, eu podia partir de um período mais histórico anterior, mas eu prefiro começar de 2011 para abreviar a minha fala. Quando a presidenta Dilma assumiu o governo em 2011, havia um discurso na equipe econômica dela de que era necessário reformular a política macroeconômica dos governos anteriores, presididos pelo presidente Lula. Por quê? Porque se achava que o crescimento impulsionado por correções reais do salário mínimo acima da inflação, por transferências de renda e pelo crédito, tinham resultado num crescimento muito forte da demanda, principalmente no ano anterior, em 2010, que foi um crescimento acima de 7% do PIB, e que grande parte dessa demanda estava vazando para o exterior, ou seja, estava sendo atendida por importações. E que isso estava provocando um desequilíbrio externo, um desequilíbrio no balanço de pagamentos, que era extremamente preocupante. Nós já tínhamos vivido períodos anteriores na América Latina, e particularmente no Brasil, de crescimento econômico que era obstaculizado por crises externas. E isso poderia acontecer a partir dali, porque estava claro que o déficit da balança comercial continuava se aprofundando. O que a equipe econômica pensa naquela época? Isso está nos jornais, está nos documentos do governo, que era necessário, em primeiro lugar, aumentar o investimento privado, particularmente o investimento da indústria, porque o processo de desindustrialização era avassalador e continuou sendo depois. Mas até ali, o processo de industrialização estava assim galopante. Nós estudávamos muito esse fenômeno na UFRJ, os debates eram intensos, a participação da indústria no PIB caiu acentuadamente de 17% para algo em torno de 10%. Então, era uma coisa que se chamava atenção, a desindustrialização brasileira. Então, era necessário apostar no investimento privado, né? E nas exportações, porque as exportações também estavam em queda, não apenas pela crise internacional, que derrubou o preço das nossas commodities, mas também pela nossa incapacidade de exportar produtos industrializados. Bom, então, na época, para evitar esse vazamento por importações, o governo tomou a decisão de dar ao investimento privado o protagonismo do crescimento econômico. Para isso, era necessário que o próprio Estado se retirasse um pouco da economia, recuasse, fizesse um recuo estratégico para abrir espaço para o investimento privado. Esse era o entendimento da equipe econômica. E criasse estímulos, né, que desenhassem um cenário para os empresários de que valeria a pena investir. Tinham, então, ali duas variáveis que estavam fora
dos eixos para estimular o investimento privado. Quais eram essas variáveis? A taxa de juros, que estava extremamente valorizada, a taxa de juros altas, que valorizava o câmbio, né, e que transformavam os nossos produtos em produtos pouco competitivos no cenário internacional. Então, era necessário diminuir a taxa de juros para estimular o investimento doméstico e corrigir o câmbio, desvalorizando o câmbio, para deixar os nossos produtos atraentes. Bom, ao lado disso, pensou a equipe econômica, nós precisamos criar também as desonerações tributárias, porque os empresários estão se queixando de que a produtividade cresce muito abaixo do crescimento dos salários, o que faz com que a taxa de juros esteja em queda, diziam naquela época, há muito tempo, né? Então, é preciso recompor as margens de lucro do setor privado com taxas de câmbio desvalorizadas e com desonerações tributárias. Isso seria, então, a estratégia. Mais do que isso, era necessário fazer as parcerias público-privadas, que foi um nome encontrado ali, né, a partir de 2012, principalmente, pelo governo Dilma, para o processo de privatização que ia ocorrer, parcerias público-privadas. Ali o governo tinha decidido que ia fazer uma série de leilões de privatizações no setor de infraestrutura, abrindo espaço, portanto, para o investimento privado. Pois bem, como a equipe econômica tinha preservado todo o tripé macroeconômico que vinha desde a era Fernando Henrique Cardoso, que eram as políticas de taxas de juros altas para combater a inflação, utilizando um regime de metas de inflação, a equipe do Banco Central falou, olha, se vai desvalorizar o câmbio, se vai diminuir a taxa de juros, certo? Se vai fazer estímulos ao investimento privado, é preciso conter o consumo, principalmente o consumo das famílias e o gasto público, senão nós vamos ter inflação, certo? A inflação que a desvalorização cambial vai causar precisa ser contida com ajuste fiscal e com alguma contenção do consumo das famílias, porque nós estamos com esse problema de vazamento da demanda para o exterior. E aí é que entra a questão da Previdência. É quando, para evitar um choque nos preços, o governo resolve fazer o ajuste fiscal, certo? E, dentro desse ajuste fiscal, obviamente, era apontado como principal gasto o gasto com a Previdência. O gasto com a Previdência. Mas, antes de nós chegarmos na Previdência, eu quero mostrar o caminho que tomou esse processo, que implicou numa reviravolta macroeconômica, e, principalmente, uma reviravolta dentro da política fiscal no Brasil após o governo Dilma. A política fiscal do governo Dilma é reconhecidamente diferente da política fiscal do governo Lula. E a principal diferença é a aposta nas desonerações tributárias e na contenção do gasto público, principalmente do gasto com investimento, para tentar segurar um crescimento que se esperava que viesse pelo lado do investimento privado. A gente sabe que tudo isso não deu resultado, tudo isso foi um grande desastre, né? Por um lado, os investimentos não cresceram, os investimentos privados não cresceram, porque toda essa política reduziu o consumo das famílias, que era um dos alvos. O que o governo não esperava é que a contenção do consumo das famílias tivesse uma reação tão violenta do lado do investimento privado. Mas os economistas já esperavam. O consumo participa com mais de 62% do PIB. E o consumo das famílias vai cair de uma forma quase desesperadora, assim, para quem acompanhava os índices, porque, em primeiro lugar, de fato, a desvalorização cambial resultou em crescimento dos preços e, portanto, em queda do salário real, tanto do salário mínimo real quanto do salário médio. Isso já diminuiu o consumo das famílias. Em segundo lugar, porque a política dos dois governos Lula anteriores esteve muito calçada no crédito para as famílias de baixa e média renda, crédito para o microempreendedor. E isso endividou as famílias, certo? E todo o ciclo de crescimento pelo crédito tem um fim, chega num limite em que não dá mais para avançar. E, de fato, os relatórios do Banco Central revelavam que o comprometimento da renda das famílias com o endividamento crescia ano a ano, até que o último relatório bateu em 50% do comprometimento da renda das famílias com o endividamento, né? Então, isso conteve muito o consumo das famílias, o endividamento, a queda dos salários, mas também, né, depois a gente foi constatar isso,
o retorno do crescimento dos juros após o ano de 2013, porque os juros caíram entre final de 2011 e início de 2013. Foi um curto período de tempo de queda nominal da Selic, né? Mas, em seguida, a Selic volta a subir, e a Selic volta a subir porque a inflação começou a disparar acima do limite superior da meta, ainda abaixo do limite superior da meta, mas perigosamente perto do limite superior da meta. Como nós temos um Banco Central extremamente conservador e aferrado ao regime de metas de inflação, o sucesso do presidente do Banco Central está em conter a inflação dentro dos limites da meta. Então, imediatamente, a Selic volta a subir após abril de 2013, se não me engano, mas bem no início de 2013. Então, a subida da taxa de juros também conteve ali o consumo das famílias. O investimento privado, portanto, ficou desestimulado pela queda do consumo das famílias e o PIB cai. O PIB cai sequenciadamente no governo Dilma. E a queda do PIB volta a desestimular o investimento privado, evidentemente, puxado, inclusive, pela queda dos gastos. Então, a política fiscal cometeu esse erro estratégico. O que o governo queria oferecer como margem de lucro ao setor privado com as desonerações tributárias foi mais do que compensado pela redução do investimento público. A redução do investimento público foi fatal para a queda do investimento privado. Depois vou mostrar uma tabela que mostra isso. Por outro lado, as exportações também não cresceram. O governo fez uma aposta muito grande na desvalorização cambial para subir o nível de exportações, mas o cenário internacional era muito adverso. Nós tínhamos ali temos ainda uma Europa que não consegue vencer a crise desde 2007, cresce a taxas baixíssimas, né? Temos uma economia americana que ainda não está no seu pleno vigor, ainda cresce a taxas abaixo do esperado. A China reduziu a sua taxa de crescimento anual, embora continuassem altas, eram menores, qualquer 1 ponto percentual de crescimento a menos no PIB chinês tem um impacto enorme na economia nacional. E o que é pior, os países da América do Sul começaram a desacelerar, principalmente os nossos principais parceiros comerciais. Ali a Argentina, principalmente, começou a entrar em desaceleração, Venezuela começou a desacelerar, enfim, o bloco da América do Sul começou a receber os impactos da crise externa e de uma política frágil de reação a essa crise. Se discute muito hoje na academia se a crise externa teve um peso muito grande nos rumos da economia nacional. Mas os números mostram, não é, que a política doméstica teve um peso muito maior na desaceleração. A estratégia da política do governo Dilma não foi de se opor à desaceleração ou à crise, à recessão que havia nas economias externas. Pelo contrário, ela agiu em reforço a essa desaceleração, né? A desoneração é uma estratégia precária, porque ela pode se transformar apenas em margem de lucro, os lucros podem não se transformar em investimento, então é uma aposta de efeito incerto e num cenário internacional adverso altamente duvidoso, não é? E a retirada do investimento público se transformou numa grande tragédia. Além disso, né, no final já ali do governo, 2015, 2016, houve um choque do preço da energia e dos combustíveis muito profundo em 2015, associado ao aprofundamento da Operação Lava Jato, que desmonta a Petrobras. A Petrobras é uma das responsáveis por 10% do investimento do setor público no Brasil, e a Petrobras foi paralisada, né, claro, por motivos que a gente conhece, que todos nós conhecemos, mas que é fato concreto, que a Petrobras deixa de investir a partir de 2014, 2015, e que o cenário, portanto, de crise política lançou uma incerteza enorme para os investidores, e isso fez com que o investimento recuasse profundamente. Aí estão os investimentos. A taxa de crescimento real do investimento do governo central e a taxa de crescimento real anual do investimento agregado. Reparem que entre 2007 e 2010, nós tínhamos uma taxa de crescimento anual média de 35,3% ao ano. A partir de 2011, essa taxa de crescimento do governo central começa a cair. Cair é pouco, ela fica negativa em 2011, fica negativa em 2013 e negativa em 2015. Então, de 5 anos do governo Dilma,
3 tiveram taxas de crescimento do investimento do governo central negativas. Reparem que o investimento agregado, que junta o investimento público e o privado, também se desacelera em sequência à queda do investimento público. Então, o investimento público cai menos 12% em 2011, em 2012 o investimento agregado cai 0,6%. Em 2013, o investimento público cai 4,7%. Em 2014, o investimento agregado cai menos 4,4%. Até que o período 2011-2014 se fecha com uma taxa de crescimento média anual real de 0,8%, muito menor que os 35,3% que eram praticados no período anterior. Em 2015, a taxa de crescimento é de menos 12%, e a do investimento agregado, menos 14%, que resultou, obviamente, numa recessão profunda que a economia brasileira atravessou. Agora, o que significa essa queda do investimento privado aí? Significa um recuo do governo nas políticas macroeconômicas. E esse recuo, ele começa, inclusive, quando o governo decide fazer os leilões de privatização e entregar ao setor privado a iniciativa de fazer a infraestrutura do país. Eu não vou discutir se privatizar no setor de infraestrutura é positivo ou é negativo. Eu só vou apontar a tendência, certo? A tendência é de privatização. Então, no ano de 2012, o governo implanta o programa de investimento em logísticas e começa a privatizar no setor de rodovias, né? Começaram os leilões de privatização no setor de rodovias e quase 5.000 quilômetros de rodovias foram privatizadas inicialmente. Estavam programados para 2015 mais 7.000 quilômetros de rodovias que passariam por leilões. Isso não aconteceu em função da crise política e do início do processo de impeachment. O governo Dilma também privatizou 6 aeroportos. Como vocês sabem, começou em Natal, com o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, depois, em 2012, foi para Brasília, Guarulhos, Campinas, depois o aeroporto do Galeão, de Confins, e em 2015 estavam programados para serem leiloados o aeroporto de Pinto Martins, no Ceará, o de Eduardo Magalhães, em Salvador, e Hercílio Luz, em Florianópolis, e no Rio Grande do Sul, o aeroporto Salgado Filho também estava na rota da privatização. Não aconteceu, porque houve, em 2015, que era quando eles estavam programados para serem privatizados, e o governo até tentou fazer em 2016, por completa impossibilidade de qualquer arranjo político ali. Também foram privatizados 4 aeroportos regionais, Araras, né? Não, serão ainda as concessões de Araras, Bragança Paulista, Caldas Novas, Itanhaém, Jundiaí, Ubatuba, todos em São Paulo. Estavam todos no rumo da privatização. Mas, enfim, teve também a privatização dos terminais do Porto de Santos. Esse setor todo de infraestrutura passou por uma sequência de leilões de privatização, o que implicava que o Estado tinha decidido entregar ao setor privado essa parcela da infraestrutura do país. No setor de petróleo aconteceu a mesma coisa, né? Houve o leilão de Libra e ali, embora naquela época a Petrobras fosse a principal operadora, a operadora única do pré-sal, outras empresas venceram naquele leilão. Venceram as chinesas, CNPC, a CNOOC, a anglo-holandesa Shell e uma francesa que era a Total. 12 bilhões de barris de petróleo foram ali privatizados. Tudo bem enquanto a Petrobras era a operadora única, né? Ali existia toda uma centralização das decisões de produção, de pesquisa e prospecção e etc. Mas depois veio o projeto do senador, na época, senador José Serra, que colocava em pauta a perspectiva de retirar a Petrobras da condição de operadora única. E isso foi ao Congresso e, para surpresa de todos, os congressistas do PT votaram a favor desse projeto, na primeira rodada. E ninguém entendeu o porquê, mas dizem os jornais, né, que isso aconteceu dessa forma porque a presidente Dilma, na ocasião, negociou que era melhor votar nesse projeto se a contrapartida fosse a não obstrução da reforma da Previdência. Então, o que ficou colocado ali naquele momento é que, se a oposição não se opusesse à reforma, como se a oposição fosse se opor a isso,
não se opusesse à reforma da Previdência, né, os congressistas do PT passariam o projeto na Câmara. Mas, enfim, eu só estou dando algumas tendências do governo nessa fase, né? A ideia de que o protagonismo tinha que ficar por conta do setor privado. No setor de saúde, isso é amplamente pesquisado. Nós temos um grupo de pesquisa no Instituto de Economia da UFRJ que estuda a financiarização e tem médicos, dentistas, arquitetos, professores da UERJ de Direito, e tem uns economistas lá da UFRJ, então uma equipe multidisciplinar, e eles estudam a financiarização no setor de saúde, né? Eu prefiro chamar, por enquanto, de privatização no setor de saúde, que vai desde a renúncia fiscal em favor de empresas privadas, até a compra de planos privados para funcionários públicos, que isso é um processo de privatização, os gastos diretos do governo federal, estadual e municipal, na forma de transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, práticas de profissionais de saúde duplamente filiados, defesa dos interesses médico-empresariais e de fornecedores de insumos dentro do SUS. Mas o que eu quero chamar a atenção mais aqui, que é o que realmente interessa para uma análise da Seguridade Social, é o patamar de renúncia fiscal dentro do setor de saúde, né? E essas renúncias fiscais vão desde a dedução dos gastos com despesas médicas das pessoas que declaram imposto de renda à pessoa física, a dedução como despesa operacional do imposto de renda à pessoa jurídica dos gastos com assistência médica para empregados realizados pelas empresas, a isenção de contribuição social sobre o lucro líquido, de COFINS e de imposto de renda à pessoa jurídica para empresas classificadas como filantrópicas e sem fins lucrativos, a desoneração do PIS e da COFINS para as empresas produtoras de medicamentos, de produtos químicos, farmacêuticos, enfim, eu vou parar com a lista, porque vai ficar enfadonho, mas é só para dizer o seguinte: se era necessário fazer renúncias tributárias no setor de saúde para estimular as empresas desse ramo, era preciso primeiro olhar se o SUS está suficientemente dotado de recursos. Você abre mão de recursos tributários enquanto o SUS transita por um completo descalabro, um subfinanciamento terrível, e esses recursos que podiam estar sendo alocados dentro da saúde pública estavam sendo entregues a empresas que não tinham como retorno para a sociedade brasileira uma ampliação e uma melhor qualidade dos serviços, como se sabe até hoje, né? Então, o governo federal, a gente diz o seguinte, nas nossas pesquisas, o governo federal patrocinou o consumo de planos privados de saúde quando ele quebrou o SUS, certo? Porque a partir do momento em que as famílias olham para o SUS e dizem, poxa, a ideia do SUS é uma coisa fantástica, mas se o governo age de uma forma que solapa essa universalização do SUS, né, as pessoas não conseguem entender como elas vão poder ser atendidas se não há um médico especialista na hora que elas necessitam, se não há como marcar uma cirurgia no prazo e na urgência necessários, se não há como você marcar um exame por um prazo inferior a 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, né? Quer dizer, esse tipo de ideia que se faz e que é criada pelo próprio descaso do governo do SUS, faz com que as pessoas sejam empurradas para os planos privados de saúde, porque é a única forma que elas vão achar de se sentirem seguras com relação a um problema de saúde grave ou não grave. É exatamente a mesma lógica da Previdência. Você anuncia um discurso de quebradeira do sistema previdenciário, alardeia isso pela imprensa, diz que esse déficit cresce a cada ano, né, reduz os benefícios, contém o gasto, provoca uma insegurança geral na sociedade sobre quem vai poder receber uma renda segura de aposentadoria no futuro. Para quê? Para que as pessoas se dirijam para um banco e façam um plano de previdência complementar, porque elas não têm nenhuma segurança no sistema público. Quer dizer, essa é uma privatização silenciosa, orquestrada, e ela não chega por falta de recursos. É isso que eu quero mostrar hoje para vocês. Eu terei alcançado o meu objetivo com essa plateia se eu tiver demonstrado que, de fato, nós não temos uma crise fiscal. Embora os economistas repitam isso de uma forma nauseante, né, eu não considero que nós tenhamos uma crise fiscal, né? Essa crise fiscal é uma crise construída, tanto do ponto de vista abstrato, ideológico, né, quanto do ponto de vista da construção nos aparelhos de Estado que servem à população.
mas não por carência de recursos, certo? Nós vamos ver agora, por exemplo, a magnitude da renúncia do governo na esfera tributária. Ele vai passar? Pode passar. Olha as desonerações no setor de saúde. Elas alcançam, por exemplo, em 2015, 25 bilhões de reais. Né? Elas começaram ali em 2007, em 7 bilhões de reais, elas vão subindo cada vez mais no governo Dilma, alcançaram em 2015 25 bilhões de reais. Passe mais uma, por favor. A desoneração total do governo nesse período. Repare, em 2013, uma desoneração de 265 bilhões de reais. Em 2014, 280 bilhões de reais. 2015, 282,4 bilhões de reais. A taxa de crescimento das desonerações é de 13%, 26%, 17% ao ano, né? Um percentual equivalente a quase 5% do PIB. Então, reparem bem, o governo primeiro diz assim, nós temos um rombo da Previdência que em 2015 foi de 85 bilhões de reais. É o mesmo governo que faz uma renúncia tributária de 282 bilhões de reais. Mais de 50% dessa renúncia é em cima das receitas da Seguridade Social. Passe mais um para eu mostrar isso. Esse quadro, desculpa os números, mas em economia a gente tem que provar, ou então os argumentos não se sustentam. Do lado esquerdo deixa eu virar para frente, dessa tabela, as colunas estão mostrando a desoneração total. Essa parte branca é a desoneração com as receitas de Seguridade Social. Reparem que as renúncias em cima da contribuição previdenciária, que é a renúncia sobre a folha, a renúncia sobre o recolhimento dos empregadores, sobre a folha e dos empregados também, chegou a alcançar 54 bilhões de reais. Certo? É a estimativa para 2016. Tá? Eu não consigo enxergar direito daqui. A Confins está com uma renúncia aí, a mais alta de todas as renúncias é a da Confins, né? 64 bilhões de reais. Certo? A contribuição social sobre o lucro líquido, 11 bilhões de reais. O PIS-PASEP, que é o que patrocina o seguro-desemprego, 12 bilhões de reais. Quer dizer, o total das renúncias só de contribuições para a Seguridade Social, que são receitas vinculadas, 157 bilhões de reais em 2015 e a previsão é de 142 bilhões de reais para 2016, algo próximo a 3% do PIB. Né? Então, o mesmo governo que faz esse patamar de renúncias tributárias, depois olha para o cidadão brasileiro e diz, agora nós precisamos conter os gastos. Vamos precisar fazer uma reforma da Previdência para conter esses gastos, certo? E vou dizer mais para vocês, aquela renúncia, dá para voltar um, por favor? A renúncia total, volte um, isso. A renúncia total de 282 bilhões de reais que foi concedida em 2015 é maior, vou falar bem devagar, é maior de tudo o que foi gasto em 5 áreas. No Ministério da Saúde, da Educação, o gasto com assistência social, o gasto com transporte e com ciência e tecnologia. Se somar essas 5 áreas do gasto do governo, dá um valor menor do que tudo o que o governo renunciou no ano de 2015. Então, daria para fazer outro SUS, daria para ter uma outra política de indústria, se realmente se quisesse investir em ciência e tecnologia. Daria para ter uma outra educação, se de fato se quisesse investir em educação. Né? E o Bolsa Família, o que dizer do Bolsa Família? Com esse patamar de renúncia. E reparem que essas renúncias foram concedidas sem nenhuma exigência de contrapartida. Não se exigiu das empresas que elas investissem mais, não se exigiu das empresas que elas gerassem mais emprego, que elas cumprissem a legislação trabalhista, que elas cumprissem a legislação ambiental. Foi uma desoneração sem condicionalidades. Assim, de qualquer jeito, certo? Bom, eu tenho que dizer para vocês que eu não posso concordar que nós tenhamos uma crise fiscal, porque nós temos recursos para ir buscar, né, revendo essas desonerações, retirando privilégios e voltando atrás de uma política
que não deu certo para estimular o investimento privado. Isso acabou se transformando, como a gente viu, em margem de lucro para as empresas. Pode passar mais duas, por favor. Duas, isso. Reparem que depois que aconteceram essas desonerações tributárias em massa, principalmente na área de Seguridade Social, e que o investimento, pelas razões que eu coloquei anteriormente, não reagiu às políticas do governo, a receita da Seguridade começou a cair. Esse gráfico mostra que, a partir de 2011, a taxa de crescimento real da receita da Seguridade Social começa a desabar, até que ela tem uma taxa de crescimento negativa em 2014 e em 2015. Né? Mas isso, reparem, se existe um déficit na Seguridade Social, esse déficit é conduzido, sobretudo, pela queda de receita. Né? A principal condução desse déficit é a queda de receitas provocada pela política macroeconômica do governo, que é recessiva. As taxas de juros voltaram a subir, o governo fez contenção de crédito, chamando de políticas macroprudenciais. Enfim, a nova matriz macroeconômica foi desastrosa e não é por outro motivo que a presidente Dilma depois se fragilizou politicamente até chegar ao resultado que a gente sabe que está acontecendo hoje e amanhã. Porque a questão econômica pesa muito aí nesse debate político. Passe mais uma, por favor. Eu quero também falar para vocês que não é só na Previdência que está acontecendo esse processo de privatização. No setor de educação, isso também é muito claro. Né? No setor de educação, o governo apostou todas as suas fichas no FIES e no ProUni. O que é o FIES e o ProUni? O FIES é um empréstimo concedido aos estudantes que não acessam uma escola pública, uma universidade pública, mas que podem frequentar uma faculdade privada, contraindo um crédito a uma taxa de juros que varia, no governo Dilma era um pouco mais de 3%, o governo Temer aumentou para mais de 6%. Certo? O sujeito não sabe se vai ter emprego, mas já entra endividado no mercado de trabalho. A outra coisa é o ProUni. O ProUni cria o sistema de bolsas para os estudantes pagas pelo governo dentro das faculdades privadas. A gente sabe, na UFRJ, e isso foi um estudo que foi feito lá, eu costumo repetir em todos os seminários, que se o governo federal alocasse esses recursos dentro da estrutura da UFRJ, ele criaria 3 vagas para cada uma que ele cria numa faculdade privada. Mas, obviamente, que a opção era estimular o investimento privado. A opção era reduzir a capacidade ociosa dessas faculdades privadas, não era criar vagas públicas, certo? Isso sem falar na terceirização que vai acontecendo ali nas universidades, com a transformação de hospitais universitários em instituições de direito privado e com a substituição de profissionais concursados, servidores públicos, por trabalhadores agora contratados pelo setor privado. Esse processo de terceirização avança e a gente sabe, por exemplo, de um dado da nossa pesquisadora do setor de saúde lá da UFRJ, que 70% dos leitos dos hospitais universitários estão contratados com planos de saúde privados. Então, o processo de privatização foi avassalador, mas isso era um pecado falar disso. Né? Era um pecado falar que um governo de centro-esquerda estava privatizando o setor de saúde, o setor de educação, né? O setor de infraestrutura, inclusive a Previdência, certo? Em 2012, a presidente Dilma regulamentou o FUNPRESP. O FUNPRESP estava lá dormindo. Estava lá, era um projeto, os 2 governos Lula, que veio do governo Fernando Henrique Cardoso, nos 2 governos Lula não se mexeu no FUNPRESP. Em 2012, a presidente Dilma resolveu regulamentar o FUNPRESP, que foi o maior presente aguardado pelo sistema financeiro. Você entregar o mercado dos servidores públicos federais, que são estáveis e com renda muito acima da média, era uma cobiça do sistema de previdência privados, dos bancos, muito antiga. Eles já tinham esgotado o mercado, eles não sabiam mais para onde avançar. Eles queriam avançar no setor público? Pois bem, em 2012 eles conseguiram, porque foi regulamentado o FUNPRESP. Né? Depois eu vou falar mais particularmente do FUNPRESP, porque eu tenho um pouco de tempo para falar sobre isso, porque realmente é uma pedra no sapato dos servidores públicos.
Mas eu queria dizer também que no ano de 2014, no dia 31 de dezembro, logo após a eleição da presidente Dilma, ela fez uma enorme reforma da Previdência. Isso já foi discutido pelos sindicatos, pelas centrais dos trabalhadores. Ela modificou a aposentadoria por tempo de contribuição, criou o fator 85-95 progressivo até 90-100, né? Modificou as pensões, reduzindo o valor das pensões e fazendo exigências para se assumir as pensões, né? Para se acessar as pensões, mudou o seguro-desemprego, o auxílio-doença, né? Enfim, uma série de reformas foram feitas logo após as eleições. A quem interessa essa reforma? Tem dois atores fundamentais para explicar por que essas reformas vão em frente, né? Primeiro são os bancos. Obviamente, os bancos têm seus fundos de previdência e gostariam muito de aumentar as suas carteiras. E cada vez que o governo faz uma reforma dificultando o acesso aos benefícios, precarizando o valor desses benefícios, como eu disse antes, ele está empurrando todas as pessoas para comprarem, para adquirirem um plano de previdência complementar. Os bancos agradecem muito, o governo não precisa nem fazer a reforma, ele só precisa anunciar. Olha, eu tenho os recortes de jornais. Cada vez que o governo anuncia que ele vai fazer uma reforma da Previdência, os bancos não têm pudor. Eles publicam o crescimento da carteira deles na área de previdência. O governo só precisa anunciar. É igual o governo americano, ele só precisa ameaçar que vai subir a taxa de juros. Para a taxa de juros no mundo subir, ele não precisa subir a taxa de juros. Ele precisa só justificar a subida da taxa de juros nos demais países, né? Então, o governo presta esse bom serviço, 10 minutos. O que acontece com o outro ator, né? Esses são os bancos proprietários do Fundo de Previdência Complementar, privados. O outro ator são os proprietários de títulos públicos. Os proprietários de títulos públicos, eles têm um imenso interesse na contenção dos gastos públicos, porque não basta fazer para eles uma taxa de juros que seja a mais alta do mundo, tanto em termos reais quanto em termos nominais. Não basta fazer a mais elevada taxa de juros do mundo, você precisa tornar essa taxa de juros crível. Você tem que dizer que você pode pagar essa taxa de juros, né? Que não é um blefe, porque qualquer país podia subir a taxa de juros e atrair os investimentos dos bancos para lá. Mas, para tornar a taxa de juros crível, o governo precisa ofertar superávit primário. Se ele não ofertar superávit primário, ele precisa ofertar liquidez, né? Durante os últimos 14 anos, nós fizemos superávites primários elevados. O superávit primário só foi cair em 2014, 2015, né? Mas isso não foi um perigo para o mercado. Tanto que eles continuam comprando os títulos públicos com a mesma taxa elevadíssima de juros. Por que não foi um perigo? Porque na conta única do Tesouro Nacional do Banco Central, os recursos reservados como proteção para os investidores, como segurança, serviço de segurança mesmo, a conta única do Tesouro é um serviço de segurança ao mercado financeiro, tinha mais de 940 bilhões de reais em março de 2016. Liquidez na conta única do Tesouro Nacional. É uma coisa absolutamente assombrosa que nós estejamos num país que faz 283 bilhões de reais em renúncias tributárias, não é? Que faz uma contenção de gastos ao ponto de gerar um acúmulo de liquidez na conta única que beira os 1 trilhão de reais, certo? Quase 1 trilhão de reais. Hoje, o disponível na conta única é menos que 900 bilhões, mas em março ele já foi mais do que isso, né? E se você pergunta por que isso acontece aos mentores da política no Ministério da Fazenda, eles vão dizer, porque nós temos que ofertar um colchão de liquidez ao mercado. Porque ninguém faz uma taxa de 14,25% ao ano sem ofertar esse colchão de liquidez. Esse dinheiro é um dinheiro esterilizado, né? Como a Fatorelli falou, o governo vende títulos da dívida pública, recolhe em reais e não gasta.
Isso vira colchão de liquidez para futuros vencimentos da própria dívida. Aquilo ali são acúmulos de superávites financeiros de exercícios anteriores. Tanto que, quando a presidente Dilma foi pagar o que ficou conhecido como pedaladas fiscais, de onde veio o recurso? Da conta única. Foram pagos 72 bilhões de reais para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, que poderiam ter sido tirados da conta única muito antes, porque tinha muito dinheiro na conta única. Foi preciso passar pelo impeachment para mexer no dinheiro da conta única. E se pagou os 72 bilhões de reais. Agora, mais do que isso, o governo diz que gasta muito com previdência. Ele gasta mais ou menos ao ano, 434 bilhões de reais com previdência, certo? Que foi o que se gastou em 2015, a preços atualizados, 434 bilhões. Esses 434 bilhões vão atender a 28 milhões de beneficiários. O governo gastou, ano passado, 501 bilhões de reais com pagamento de juros, que beneficiaram menos de 100 mil pessoas, provavelmente 72 mil pessoas. É disso que nós estamos falando. Em 2015, o governo torrou em swaps cambiais 89,7 bilhões de reais, quase 90 bilhões de reais. Certo? Então, um governo que faz, vou repetir, 283 bilhões de reais em desonerações, que paga 501 bilhões de reais em juros, né? E que gasta em swaps cambiais só para fazer hedge ao setor privado, para as empresas endividadas em dólar, quase 90 bilhões de reais. Onde é que está o problema? Será que o problema estaria, de fato, na Previdência? Só quero falar, por fim, da DRU, por favor. A desvinculação das receitas. Pode passar para o quadro, vamos para o quadro. Quanto representou a DRU? 34 bilhões de reais no ano de 2014. Passe mais um. Olha só, esse quadro é da Anfip. O valor da desvinculação das receitas da União, que vocês todos sabem o que é, não preciso esclarecer. 58 bilhões em 2012, 63 em 2013, 63,2 em 2014. O governo retira da Seguridade Social sem precisar definir onde ele vai gastar esses recursos, né? Então, quanto era mesmo o déficit? 85 bilhões de reais, o déficit. Um falso déficit. Pode passar, por favor. Por que é um falso déficit, né? Antes de entrar no falso déficit, eu queria só mostrar uma coisa para vocês que é extremamente reveladora de como é tratado esse problema. De fato, nos últimos tempos, os três governos, Lula e Dilma, se notabilizaram pelos gastos sociais. Isso é incontestável. Incontestável que o gasto social reduziu a pobreza, incontestável que reduziu as desigualdades sociais. Mas qual foi, de fato, a política social que foi feita? Reparem que esse gráfico, essa tabela, ela mostra, em percentuais do PIB, as médias anuais por período. Primeiro governo Lula, segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma. De fato, o gasto com assistência social salta de 0,7% do PIB para 1,2% do PIB. Mas o gasto com previdência rondou ali o 8,6%. Não há nenhum crescimento exponencial desse gasto com previdência, aí 8,6% do PIB, certo? Os gastos com saúde tiveram um retrocesso, passaram de 1,7% no primeiro governo Lula para 1,5% no primeiro governo Dilma. Os gastos com educação, de fato, deram um salto de 0,7% para 1,2%. Mas reparem bem, 1,2% com gasto em educação de nível superior é exatamente o mesmo que o governo gastou em assistência social. 1,2%. Tem alguma coisa errada. A educação é que é a principal política de mobilidade social ascendente. A gente sabe que é a educação que, de fato, transforma, que muda estruturalmente a distribuição da renda, porque ela permite as pessoas terem acesso a um salário superior por ascensão no seu saber.
Se você gasta com educação 1,2%, a mesma coisa que gasta com política de assistência social, eu não sou contra o Bolsa Família, quero chamar a atenção disso, certo? Eu sou a favor desse programa, acho que ele é necessário, mas ele não pode ser a política social central, porque ele não resolve o problema da pobreza, certo? Ele não é transformador, ele não permite a mobilidade social ascendente. O que realmente transforma, né, são as mudanças nas relações de propriedade e os gastos com educação de nível superior. Isso é absolutamente fundamental. E, é claro, a educação de nível básico também. Eu prometo que eu estou acabando. 5 minutos. Pode passar mais um, por favor. Qual é a análise financeira que se faz da Previdência Pública? Passe 2. Quais são as variáveis que, de fato, determinam o resultado da Previdência? Em primeiro lugar, o nível de emprego. O nível de emprego vai significar um maior número de contribuintes para o sistema. Então, a política macroeconômica de pleno emprego, ela é absolutamente essencial para você manter o sistema com tranquilidade financeira e atuarial, né? Mas é claro que se a política macroeconômica é recessiva, não há outra alternativa a não ser você fazer a reforma. Então, a recessão, ela tem sido, na Europa e na América Latina, um instrumento não apenas de rebaixamento dos salários, porque, de fato, os salários cresceram acima da produtividade e isso provocou uma extrema inquietação na nossa sociedade, né? Gerar a recessão, produzir a recessão nas planilhas do Ministério da Fazenda, no Banco Central, era absolutamente essencial para fazer reduzir os salários. É melhor isso do que você anunciar que vai acabar a política de salário mínimo, certo? Mas isso é uma estratégia velha, os economistas conhecem, existe um economista chamado Kalec, que diz, olha, a economia não pode se manter com um crescimento de salário por muito tempo, porque isso causa uma disputa pela distribuição da renda. Salários em crescimento significa lucros em queda. Então, a recessão, ela é absolutamente necessária, ela é orgânica ao capitalismo. Ela precisa vir para que os lucros assumam novos patamares. Então, a recessão, ela presta um enorme serviço. Ela reduz os salários e ela cria as condições do desmonte do sistema de seguridade social pelo lado das receitas. Então, fazer uma política macroeconômica de pleno emprego é absolutamente essencial para que nós tenhamos um sistema de seguridade social. Mas isso é politicamente definido, certo? O governo define o que ele vai fazer com a política macroeconômica. Passe mais uma, por favor. Pode ir passando? A taxa de participação da população em idade ativa. O que é isso? Por exemplo, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho é muito menor do que a taxa de participação dos homens. Se nós desejamos uma seguridade social que seja financeiramente saudável, tem que se aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho. É óbvio que as mulheres têm uma participação menor, não porque elas queiram, mas porque não há não há sustentação para elas irem para o mercado de trabalho, né? Não há creches públicas em número suficiente, a gente sabe que as creches são reduzidíssimas, as creches privadas são muito caras, o valor de uma creche privada é superior a R$ 1.500, no Rio de Janeiro é superior a R$ 2.000 uma creche privada, certo? As creches são caríssimas, as mulheres não têm condições de pagar, os casais não podem pagar por isso. A educação em tempo integral míngua no país, né? Portanto, as mulheres não podem deixar as crianças em escolas de tempo integral, a não ser que sejam escolas privadas, né? Então, tudo induz à privatização, tudo induz à financiarização, tudo atende ao interesse do capital privado e dos bancos, mas principalmente dos bancos, que não querem mais apenas a taxa de juros altas. Eles querem os planos privados de saúde, eles querem os planos privados de previdência. Isso não está acontecendo só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, né? O domínio, a hegemonia dos interesses do banco sobre a política macroeconômica, tanto fiscal quanto monetária, né? Nós estamos raciocinando em cima de um caso concreto, como é o caso brasileiro, né, para mostrar o tamanho da guerra que a gente está travando. A Maria Lúcia Fatorelli, de manhã, estava expondo sobre a dívida pública, mostrando o grande interesse dos bancos
em preservar a rentabilidade que eles têm por intermédio da dívida pública. Alguém pode estar dizendo aí, mas, Denise, como é que um governo faz recessão? O setor privado não se interessa por recessão? Se interessa, sim. Por que o setor privado se interessa? Em primeiro lugar, porque ele precisa reduzir as margens, a massa de salários. Ele precisa reduzir o patamar de salário. O salário mínimo cresceu demais. Teve um período, né, até 2013, entre 2002 e 2013, que o salário mínimo dobrou, ele aumentou 100%. Né? E a produtividade estava estagnada esse período inteiro, principalmente a estagnação do setor industrial, produtividade do setor industrial. Claro que essa luta tinha que ser travada em algum momento, né? E o governo Dilma deu uma mãozinha para ela, né? Porque aceitou uma política macroeconômica que reforçou a recessão que estava acontecendo no cenário exterior, ao fazer uma política que, afinal, reforçava os efeitos recessivos. Então, acabou que os salários, de fato, os salários reais caíram, né? E a gente teve uma queda de arrecadação. Essa queda de arrecadação reforça a necessidade de um ajuste fiscal. Cada vez que o governo faz um ajuste fiscal, a receita cai mais ainda, que faz surgir a necessidade de fazer mais corte de gastos, e nós vivemos um círculo vicioso, quer dizer, o governo Temer agora está propondo mais corte de gastos. Claro que vai ser mais recessão, não tem outra saída, né? Mas, então, voltando para as variáveis, certo? A produtividade do trabalho, só concluindo na questão das mulheres, né? Eu faço questão de dizer isso porque uma das propostas de reforma da Seguridade Social é elevar a idade das mulheres e equiparar a idade entre mulheres e homens. Pois bem, as mulheres, além de terem dificuldade de acessar o mercado de trabalho por essas razões que eu acabei de falar, né, elas ainda recebem, quando acessam o mercado, um salário desigual com relação aos homens. Há uma assimetria entre as remunerações das mulheres, que, na última pesquisa, se verificou que é 13% menor do que a remuneração dos homens, e com um detalhe, quanto maior o nível de escolaridade, quanto mais alto o nível, quando elas chegam no patamar superior de escolaridade, maior a distância entre o salário dos homens e das mulheres. Sou eu que estou falando isso, não, foi uma pesquisa do IBGE, tá certo? Além disso, né, existe uma outra estatística que é absolutamente alarmante, né? O feminicídio. Segundo um levantamento recente feito pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, morreram por feminicídio 4.757 mulheres por agressão em 2014. Um aumento de 11,6% em relação a 2004, quando morreram 3.830 mulheres assassinadas no país. Não é? Então, o que falta para o governo reconhecer que esse é um problema de política pública, certo? E aí o governo olha para as mulheres e, diante dessas estatísticas, decide que agora as mulheres são iguais aos homens e resolve puni-las com 5 anos adicionais para obter a aposentadoria. Quer dizer, onde é que nós estamos? Certo? E mais do que isso... Obrigada, senhores. E mais do que isso, né, o governo aposta que ele precisa dificultar o acesso à aposentadoria para os idosos, certo? Um grande problema da economia brasileira agora é que, em 2040, haverá 3 vezes mais adultos idosos do que jovens, né? E que, portanto, você tem que cortar gasto agora, fazer uma reforma agora. Olha só, não precisa chegar em 2040 para falir com esse sistema, não. Esse sistema pode falir já, porque com a política macroeconômica que o governo está adotando, ele vai falir com esse sistema agora. Não precisa chegar lá na frente, não, né? Provavelmente, em 2017, nós não teremos mais superávit na Seguridade Social. E o governo se preocupa tanto com os idosos, sem perceber. Na verdade, o governo percebe tudo, né? São grandes estratégias políticas, né? É um grande acordo entre o sistema financeiro e o Estado, mas, na verdade, o que está diante de nós para a primeira década que vem, entre 2023 e 2026, nós teremos o ápice da força de trabalho no Brasil. Nunca, na história da nossa economia, nós teremos uma oferta tão grande de força de trabalho, né? Pois bem, e o que é que nós estamos reservando a esses jovens?
Qual é o posto de trabalho que eles vão ter? Qual o patamar de salários? Qual será a produtividade desses jovens na década de 20 deste século? Não há políticas públicas para isso. Mas o governo está muito preocupado com os idosos de 2040. Não vai ter nem como. Por quê? Porque, olha essa estatística. A taxa de homicídio, nós estamos provocando um genocídio dos jovens. A taxa de homicídio por 100 mil jovens em 2014 foi de 61 no Brasil. Ao mesmo tempo em que nas unidades federativas houve um amplo intervalo entre 140,6 no caso de Alagoas e 21,4 no caso de Santa Catarina. Se nós formos considerar a taxa de homicídio, não entre os jovens, mas entre os homens jovens, os indicadores praticamente dobram, uma vez que os homens representam 94% do total dos homicídios nessa faixa etária. Que faixa etária? Entre 15 e 29 anos. Então, alcançou-se o patamar de 113,2 para cada 100 mil jovens homens mortos. Em Alagoas, essa taxa chegou a 270,3 para cada grupo de 100 mil homens jovens. Então, nós estamos provocando um genocídio entre... É isso que a gente quer? É isso que nós estamos reservando para a nossa juventude? Né? Qual será o futuro dos jovens? O governo preocupado com o que vai acontecer em 2060, 2050, fazendo tabelas de projeções altamente subjetivas, não enxerga um problema gravíssimo com a juventude de agora. Não vai ter nem idoso no futuro, porque a taxa de homicídios é escandalosa. Qual é a outra variável importante? Prometo que eu estou acabando, já acabou, né? A produtividade do trabalho. Eu não posso sair daqui sem falar disso. A produtividade do trabalho é a variável mais importante para se assegurar a sustentação financeira de um sistema previdenciário. O que é a produtividade do trabalho? É o nível de produção dividido pela população ocupada, né? PIB dividido pela população ocupada. Ora, se no futuro nós tivermos jovens produtivos que receberam educação, que receberam acesso à ciência e tecnologia, que receberam saúde de qualidade, né, e eles, no futuro, produzirem muito mais do que produzem os jovens de hoje, nós não teremos problema nenhum com a velhice, porque esses jovens vão produzir o suficiente para remunerá-los e para pagar a aposentadoria e as pensões dos idosos. Só para dar um exemplo para vocês, um produtor francês no sul da França, um camponês no sul da França, no século XIV, ele, em 1 hectare de terra, ele produzia o suficiente para alimentar 12 pessoas. No final do século XX, no mesmo sul da França, um camponês sustentava 300 pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar para vocês? Embora o número de trabalhadores ativos no futuro seja menor, né, esses trabalhadores, se tiverem recebido educação, eles poderão produzir o suficiente para os idosos e para si mesmos. Vou dar um outro exemplo. O PIB per capita no Brasil, entre 1900 e 2011, que essa é a última estatística que eu tenho de um artigo da Fundação Getúlio Vargas, ele aumentou 16,4 vezes. Esses números não estão na planilha do Ministério da Previdência. No Ministério da Previdência, a única coisa que faz parte das planilhas é inflação, PIB, salário mínimo, gasto com benefícios. Tudo bem, é isso mesmo, tem que ser esses números. Mas não tem uma variável chamada produtividade, que poderia derrubar os argumentos da necessidade de fazer reforma da Previdência. Eu não tenho mais tempo, mas eu queria dizer para vocês que, pelos meus números, a Seguridade Social tem um superávit, talvez no debate eu possa mostrar, que ano passado alcançou 16 bilhões de reais. Posso mostrar? Olha, ele permitiu, hein? Vá passando, por favor, até chegar lá. Pode tocar o dedo em cima, vai passando. Vai passando. Aí é um quadrinho de como é que se faz o cálculo hoje. O falso déficit é calculado da seguinte forma. O governo soma as contribuições ao INSS dos assalariados, dos empregadores, tanto dos trabalhadores autônomos como dos avulsos, soma tudo que é contribuição ao INSS e diminui
os benefícios previdenciários do regime geral de Seguridade Social, e, inclusive, alguns gastos assistenciais, como LOAS e RMV. E o resultado é um saldo previdenciário negativo. O que é que acontece com esse tipo de cálculo? Em primeiro lugar, esse cálculo ele não segue os preceitos da Constituição Federal de 88, no seu artigo 195, porque ele só usa uma fonte de receita, certo? Que é a contribuição sobre a folha. Passe mais um. É um recurso contábil, né, que não expressa a realidade do que de fato acontece com a Previdência Pública. Vai passando. Vai. Quando você olha, pode passar, por favor, pode chegar na tabela. Então, desconsidera, né? Vai passando, está aí a tabela. Né? Se ele fosse considerar os dispositivos constitucionais, se o governo fosse fazer essa análise rigorosa, com base no artigo 194 e 195, ele iria elencar todas as receitas que pertencem ao sistema de Seguridade Social, que são 5, né? A contribuição sobre a folha, que a gente chama de contribuição previdenciária, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, o PIS-PASEP, que financia o seguro-desemprego, e mais a receita de concurso de prognósticos. Considerando todas essas receitas e todas as despesas, inclusive as despesas com o SUS, as despesas com todos os programas sociais do governo, a despesa com todos os benefícios, pensões, aposentadorias e todos os auxílios doença, auxílio acidente, e mais tudo que é gasto com a máquina burocrática dos ministérios da Saúde, da Previdência, que agora nem existe mais, nós fomos despejados, né? O Ministério do Desenvolvimento Social, se você soma todo o gasto com a máquina burocrática e mais o gasto com os benefícios e com os serviços, o superávit ainda seria de 16 bilhões de reais em 2015. Reparem que o superávit está em queda. O maior superávit aconteceu em 2012. Né? Ali, em 2012, foi o maior superávit. Dali para frente, quando a queda das receitas começou a acontecer, esse superávit também começou a diminuir. Certo? Então, o verdadeiro cálculo não é mostrado. A mesma coisa acontece com o regime de previdência dos funcionários públicos da União. O governo omite receitas e aumenta despesas, né? Ao invés de ele entrar do lado das receitas com a participação do empregador, que é de 22%, ele entra com uma participação menor. Do lado da despesa, ele coloca, junto com a despesa dos funcionários públicos, a despesa dos militares, que é responsável por 44% do déficit no regime próprio de previdência dos servidores, né? E ainda coloca o gasto com os funcionários dos territórios, dos antigos territórios federais, Roraima, Rondônia, Amapá. Então, eu quero finalizar dizendo para vocês que todas essas propostas de reforma da Previdência, na verdade, sinalizam para um grande acordo entre Estado e bancos, que elas não são necessárias porque o nosso Estado tem recursos suficientes para isso. Está aí os recursos da conta única, está aí os recursos do superávit, os recursos da desvinculação das receitas da União, certo? Os recursos com as desonerações. Então, é muito difícil para quem estuda finanças públicas interpretar que nós vivemos uma crise fiscal. Nós vivemos uma crise política. Nós vivemos uma crise de rumo civilizatório da nossa sociedade. Né? É isso que nós vivemos. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e peço desculpas por ter extrapolado o tempo.